Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Cult comigo, Alida Pontes. Eu quero dizer que você é muito especial por estar aqui e hoje recebendo um cara que é magnífico, é um meu amigo, eu tenho uma admiração enorme por ele. Ele que é diretor, ele é dramaturgo também, ele é professor de artes, ele tem várias qualidades e hoje a gente vai bater esse papo gostoso com ele. Danilo Curti, sejam bem-vindos. Obrigado, bom dia. Boa noite ou boa tarde, né? Porque pode ser qualquer horário que a pessoa... Vai ser projetado. Boa noite, boa tarde. Danilo, primeiro se apresente pra gente, fala suas credenciais, como que é... De onde você vem, de onde você é... Então, meu nome é Danilo Curtis Alvarenga, mas eu uso mais o Danilo Curtis, mais nome artístico, ficou só esse mesmo. E eu, na verdade, nasci em Minas, sou mineiro de nascença, de Belo Horizonte mesmo, de uma família toda de artista. Não eram artistas profissionais, mas faziam artes. E isso influenciou muito, e aí acabou que eu tentei fazer outras coisas na vida, mas não consegui. Só fui me dedicando à própria arte mesmo, lá em Minas, e depois acabei vindo, né? Tô nessa tentativa de vir definitivamente para Anchieta. Que bacana. Pode continuar. Então, como eu falei, quando eu nasci, a minha família toda, meus pais cantavam em coral. Eu sou o mais novo de 6 irmãos. Nossa. Então, vários também já cantavam em coral. Então, eu costumo falar que eu já nasci cantando e não chorando. Já nasci cantando. Minha mãe, com 9 meses, estava solando no palco. Então, quase que eu nasci no palco. E então, a música fez parte, assim, da minha vida constantemente. Desde que eu nasci, até fazer os 16, 18 anos de idade, a minha irmã mais velha fazia balé clássico. Então também acompanhava os ensaios. Ela chegava em casa super empolgada e falando e mostrando as músicas. Então música clássica fez parte da minha formação, canto coral fez parte da minha formação. E aí eu acabei me formando em artes, apesar de ter uma dificuldade com o braço, porque isso é um acidente que sofri desde pequeno. Eu não consegui fazer outra coisa a não ser arte e acabei me formando em música. Sou músico de formação, mas desde cedo eu falei, não é só música que eu quero fazer. Aí fui fazer teatro, aí fui fazer música, aí acabei entrando na performance também. Então sou performer também, aí formei em teatro, sou ator, aí dirigi, diretor. Queria viver só disso, mas não consegui, aí acabei caindo na educação. E aí fui fazer também licenciatura em educação artística. E aí faço pintura, escultura, mas como na licenciatura em educação artística também acabei virando professor. Que é o que, né, sem fugir muito da área artística, que era o que eu pretendia, e minha outra formação. Então sou professor, diretor, músico, cantor, percussionista. O currículo é grande, né? Eu acho que ultimamente, com essa grande novas descobertas de doenças e tal, eu devo ser TDAH. Porque não consegui ficar parado, não consegui ficar quieto e fui fazendo várias coisas. E faço tudo isso até hoje, né? Bacana. Eu acho que o que eu mais admiro é que você tem uma história de vida, não só na parte artística, né? Mas de vida mesmo. Acho que é bem bacana a história da sua família, a história sua de formação. O Danilo você é alfabetizado em espanhol. Em espanhol e também fala búlgaro, também viveu na Bulgária há quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio, fala búlgaro, alfabetizado em espanhol, ou seja, é uma mistura de idiomas, então... Então, essa coisa também foi uma das grandes influências, porque o que acontece? Meus pais, né, na época da ditadura, foram presos, torturados, aí foram banidos. Existe o caso, né, dos 70, que foram banidos para o Chile. Meus pais eram um deles. Nessa época eu tinha recém-completado 7 anos de idade e fomos também. E aí, como falou na época, né, o ministro da Defesa,
quem é filho de peixe, peixinho é. Então eu desde pequeno fui considerado também banido. E aí por isso eu fui alfabetizado no Chile. Isso fez muita influência na minha formação, porque o que acontece? Eu era muito pequeno, e aí quando chegando no Chile falaram que a gente também era banido, então o governo brasileiro não reconhecia mais a gente como cidadão brasileiro. E eu, como uma criança de 7 anos, para mim eu falei, bom, então agora eu sou chileno. E entrei de cabeça na cultura chilena. Eu fui alfabetizado lá, fui alfabetizado em espanhol antes do golpe de Estado do 11 de setembro contra o Salvador Allende. E aí a cultura chilena, né, começou a fazer muito forte, muito parte da minha formação. Música, dança, né, o ritmo, os instrumentos diferentes. E aí, como lá no Chile também já estava ficando feia a situação, por causa do perigo dos fascistas e tal, né, do Pinochet, aí nós fomos para Cuba, em 1972, antes do golpe de Estado no Chile. E aí, quando chegamos em Cuba, também pensei, bom, então, como o governo brasileiro não reconhece a gente, então agora eu sou cubano. E aí entrei de cabeça na cultura cubana, que também fala espanhol, só que a música lá e a cultura é muito parecida com a brasileira. É verdade. E aí que começou a minha vida artística, porque um conhecido nosso, um amigo, né, começou a namorar minha irmã, filho do Luiz Carlos Prestes, o Pedro, tocava violão. Nós conhecemos a família toda, porque são todos na nossa idade também, então a gente fez uma amizade muito grande. E ele tocava violão, ele veio da União Soviética para ficar em Cuba por causa da minha irmã. E ia ter uma comemoração, não sei se do Partido Comunista, uma coisa assim. E aí nós resolvemos cantar nessa comemoração. E o Pedro, então, incentivou e organizou um pequeno repertório de músicas cubanas, chilenas e brasileiras. E foi minha primeira apresentação em cena. Eu devia ter 10, 11 anos. E achei aquilo, assim, fantástico. Eu já gostava de cantar. E aí apresentar desde pequeno. E me colocaram para solar, porque ele era muito afinado, tinha uma voz muito boa e tal. E aí a gente começou a cantar e aí não paramos mais. Mesmo profissionalmente mesmo. Começamos ali. Aí pouco depois que a gente foi para a Bulgária, em 76. Aí é outra cultura, outras músicas, outros instrumentos, tudo outro. E lá na Bulgária a gente então deu continuidade a essa ideia de formar um grupo, meio familiar mesmo, para representar os países latino-americanos. E aí na Bulgária a gente formou um grupo que chamava Acauã, era minha irmã mais velha, Patrícia. Era grupo de quê? De música. Música, só música ou só música. Por enquanto era só música. E aí, nesse grupo Acauã era Patrícia, meu irmão Alexandre no violão, Patrícia tocava flauta, cantava, Alexandre no violão cantava. Nós ficamos conhecendo um chileno que tocava charango, que é aquele instrumento pequenininho de 12 cordas dos Andes, sim, maravilhoso. Esse chileno chamava Lenin, ou chama, não sei, perdemos contato com ele. Mas tocava pra caramba e ele ensinou muita música pro Alexandre, pra gente. E aí a gente adquiriu pandeiro, tambor, triângulo. Meu pai de vez em quando tocava também. Então formamos o grupo e apresentamos em festivais. Chegamos a participar num festival internacional, teve em Artek, na Crimeia, no sul, né, da antiga União Soviética, e lá nós ganhamos até medalha de ouro em canto. Era os filhos do Luiz Carlos Prestes, o Alexandre e eu. Legal. Formamos um grupo, eles tinham um grupo lá na União Soviética que era o Saci Pererê, e nós o grupo Acauã. Juntamos 2 grupos e apresentamos nesse festival, primeiro festival internacional da criança e do adolescente, em Artek, em 1977. E ganhamos um festival de canto e dança. Alexandre e eu dançamos samba. Eu queria ter visto isso. Tem registro? Alguma coisa de fotos, vídeos, nada? Não, porque na época era tudo clandestino. Então nós fomos até para lá com nome diferente.
Então não tem nem certificado no meu nome que a gente participou. Fotografia a gente fugia, porque na época era ditadura no Brasil, e eles não podiam saber que a gente tinha estado na União Soviética. Então deve ter uma ou duas fotografias em algum lugar perdido pelo mundo afora. E aí vocês cantavam em espanhol, em português? Era basicamente espanhol e português. Né, músicas do Chico, Caetano, Geraldo Vandré, e as músicas chilenas, né, de protesto, que já tinha começado, né, já estava sobre o regime militar do Pinochet. Então a gente cantava as músicas dos grupos chilenos e músicas da Latinoamérica em geral, música colombiana, mexicana, peruana, argentina, cubana. A gente tinha um repertório bem vasto, ensaiava umas 3 vezes, 4 vezes por semana, sim, bem sério. Nessa época eu já estava com 13, 14, 15 anos. E aí levávamos as coisas a sério. Participamos do festival lá na União Soviética, participamos na Bulgária, né, sempre cantando. Todo evento, a gente chamava a gente ia, cantava. Então minha vida mesmo artística começou desde criança, com música. Muito bom. Danilo, a gente está pedindo para todo convidado que vem aqui para deixar uma dica cultural, algo que te inspira, aquilo que te inspirou a ser artista, aquilo que te inspira hoje, aquilo que te motiva. Se tiver alguém aí que queira, né, que você acha que isso pode ajudar alguém a se inspirar também, que possa te motivar a conhecer, a ser também um artista, eu queria que você deixasse uma dica cultural pra gente. Eu costumo dizer que a arte foi que me salvou. Porque eu acho que se não fosse a arte, acho que eu ia estar doido. Né, assim, hoje em dia praticamente não se interna mais, mas digamos, né, que eu estaria internado, porque a arte, ela dá vazão, ele dá, né, possibilita você se expressar de várias formas, de todas as formas possíveis, imagética, sonora, tátil, né, todas as formas, a arte te, né, possibilita esse caminho. Então eu falo que se não fosse arte eu estaria, né, eu tentei já trabalhar até como vendedor, representante comercial, não dei conta. Num deles eu tinha que usar gravata, nossa, eu detestava, porque gravata para mim é uma coisa que não é nada a ver com o Brasil, né, é uma coisa europeia. E então a arte para mim foi uma, digamos assim, uma saída de sobrevivência. Mas depois, quando eu fui fazer educação também, né, trabalhar como professor, eu vi a importância de se fazer arte, principalmente para a adolescência, na formação do adolescente, que ele vai ter um contato, uma responsabilidade com o instrumento, por exemplo, se for música, com o corpo, conhecimento melhor do próprio corpo. Quando, se for teatro, eu acho que devia ser praticamente matéria obrigatória nas escolas, porque o teatro ele possibilita, ele ensina uma coisa fundamental que para mim a escola mais importante do que aprender os conteúdos da matéria é a socialização, aprender a conviver com o outro. Sim. E o teatro ele te coloca nessa situação, você experimentar ser o outro e em contato com o outro. Pelo teatro você aprende qual é a sua posição nessa sociedade, como que o grupo social interfere em você e como você interfere na sociedade. Então eu acho assim, eu falo né, que eu dou aula de teatro para principalmente adolescente, eu gosto de dar aula de teatro para adolescentes e jovens dali para cima, que ele experimentando o teatro, ele vivenciando o teatro, ele experimenta ali na sala, no curso, coisas que ele depois vai levar para o dia a dia. Coisa que ele vai experimentar e poder perceber no treinamento do curso, da aula do teatro, ele vai perceber o que ele pode ou não, os limites da sociedade. E ao invés de só obedecer, porque, né, a gente aprende tudo pelos mais velhos. Só que o mundo dos mais velhos é diferente do mundo dos mais novos.
para os mais velhos já são os valores e os mais novos são outros valores e principalmente agora outras até tecnologias. Então tentar enquadrar a criança ou adolescente no mundo dos adultos, eles ficam muito mais revoltados, deprimidos, ansiosos, porque não é o que eles estão querendo ou vendo. E pelo teatro eles conseguem perceber melhor isso, vivenciar, se expressar, né? Outro dia mesmo, os alunos, né, lá do Céu das Artes estavam me falando que lá eles conseguem ser muito mais espontâneos e falar coisas que em casa eles não falam. Eles não têm coragem de falar com os pais. Ou seja, o teatro te possibilita isso. Ele te dá essa liberdade. E aí você, achando uma forma de falar, de se expressar ali, de repente eles vão conseguir falar isso que até agora não conseguiram falar com os pais. Eles descobrem uma forma de falar com eles sem que seja agressiva, sem que seja... É um formador de seres humanos, né, melhores. E não só de artistas, mas de seres humanos melhores. Com certeza. Isso sim, sem sombra de dúvida. O teatro, para mim, Para mim é até meio suspeito falar disso, né? Mas o teatro é a formação de todo ser, principalmente humano, né? Que você falou. Principalmente por causa disso, né? Ele te possibilita essa experiência. Teve uma vez, um aluno falou uma coisa muito interessante. Ele tinha 10 anos, esse aluno. E eu, geralmente, não trabalho muito com aluno pequeno, assim. Porque ainda estão numa fase que não separa muito o faz de conta da realidade abstrata. Sim. Eles ainda não conseguem criar isso muito bem, né? Eles brincam de faz de conta, é diferente de fazer teatro. Eles ainda não têm essa consciência de fazer, nem todo mundo. Tem uma aluna lá que tem 10 anos, tá dando show nos outros. Mas teve esse aluno lá em Belo Horizonte, uma vez chegou, e o pai dele, na reunião de pais, virou pra gente e falou: gente, eu tenho que agradecer vocês, porque meu filho me deu uma aula outro dia. E nós falamos, né, o grupo de professores, mas o que foi? Ele falou: meu filho, um dia a gente conversando e tal, ele tinha 10 anos, o menino, chegou pra mim e falou: pai, eu já sei o que eu vou ser quando crescer. Ele falou: o quê? Você era ator. Ah, sim, por quê? Porque eu fazendo teatro, eu posso viver várias vidas numa vida só. Olha lindo. Que sacada fenomenal. Sim. Você pode experimentar várias coisas e entender melhor o outro. O teatro é a arte da empatia. Você se coloca no lugar do outro e realmente você tem que agir como se fosse o outro. É muito doido, né? Fazer teatro é muito doido. Mas, e aí você entende melhor o outro. Por que o outro está agindo dessa forma assim? Porque você emprestou seu corpo para entrar naquele ser. É uma coisa muito fenomenal. Então a dica que eu sempre falo é isso. Faça arte. Faça arte. Aqui você... Comece. Você se identifica. Toda criança gosta. Você vê que nos primeiros anos escolares... tá com um montão de tinta, massinha, e as crianças piram ali. Pode ser que não tenha dom para aquilo, mas a arte, ela não é terapia, mas é terapêutica. Toda arte é extremamente terapêutica. Então, assim, existe a arte-terapia também, né? Que aí é um caminho de terapia e tal. Mas toda arte é terapêutica. Então, assim, tem pessoas que se encontram melhor na música, outros nas artes plásticas, nas artes visuais, outros em dança, outros em música, né, em teatro. Mas você descobrindo isso desde cedo, uma queda para aquilo que você gosta, e aí avise aos pais, deem asas à imaginação dos seus filhos. Não pode. Acreditem. Não corte as asas, né? Acredite. Porque é um tal de pai podar. Não pode, não é assim. Pô, quem disse que não é? A arte, o fantástico da arte é isso. É que ela tudo pode. Por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, meu primeiro personagem eu fui um boi. Meu segundo personagem eu fui um cogumelo. Eu fui um muro. Pior do que eu. Estamos ali, cogumelo e muro, não sei qual dos dois é pior. O cogumelo eu nem aparecia, porque tinha um bambolê ao meu redor, assim, coberto com espuma, para fazer a copa do cogumelo, né? De vermelho com bolinhas brancas, ou branco de bolinha vermelha, sei lá. E o corpo, uma malha cor-de-rosa choque. Olha, imagina que lindo. Que lindo. E ninguém sabia quem que era aquele ser, porque ninguém via meu corpo. Só via, assim, pernas,
parte do tronco, porque os braços ficavam escondidos dentro do cogumelo. Então não tinha nem braço, nem cabeça, não tinha nada. Só voz. Que legal. Não mudou muito não, Danilo, porque no último espetáculo que a gente montou, ele era uma pedra. A Thelma falou isso. Mas eu fui o muro de Uma Noite de Verão, do Shakespeare, onde que os namorados se encontravam. Sim, né? o muro que tem o buraco. O buraquinho, ele ficava com o bracinho assim, ó. Eles namoravam por aqui, era muito engraçado. Foi muito bacana. Pois é, ou seja, quem diz que não pode ser? Sim, verdade. Né? Aí tem uma coisa que a gente aprende quando vai fazer pedagogia, né, educação, muito interessante. Não sei se é um conto ou o quê, que é o caso de uma criança que começa a estudar e chega na escola e fala, ela adora desenhar e o professor pede para ela desenhar. Aí ela vai começar e ele fala, não, mas espera, deixa eu falar na hora de começar. Já começa a podar aí. Não pode fazer na hora que tem a criatividade, não. Tem que esperar um adulto mandar. E aí ela pega e desenha uma flor. Verde, sei lá, que cor, preta, sei lá. Não esqueci mais ou menos. E aí tá bacana, esse professor vai dando asas à imaginação dela. Ok, tudo bem. Aí ela muda de escola. Quando ela chega numa outra escola, o professor fala, vamos desenhar. Ela, oba, vamos desenhar. Aí ele fala, espera aí, deixa eu falar a hora que vai começar. Aí ela vai começar falando, espera, vocês vão desenhar uma rosa. Aí ela pega o lápis de outra cor lá e fala, não, mas a rosa tem que ser vermelha ou cor de rosa. Então, vai podando a criança, e aí, quando ela vai para outra aula para desenhar, ela fica parada. E o professor fala, você não vai desenhar? Ela fala, eu estou esperando você me falar o que eu tenho que desenhar. Ou seja, já podou toda a criatividade da criança ali. Então, a arte, ela trabalha exatamente o oposto. Ela te dá liberdade. Sim. Né? Quando os alunos falam, mas como é que eu faço isso? Eu falo, não sei, descubra. Não tem uma forma... Um jeito certo. Um jeito certo. Cada um tem o seu jeito. E é isso que é o bacana na arte. Você aprende a lidar com as diferenças, com as possibilidades. Verdade, Danilo. A gente já estava falando muito sobre a questão que você é professor, um formador, né? E como que é essa diferença, Danilo, de você é o artista, é o artista como eu, mas você também é um formador. Como que é essa responsabilidade? Como que é essa sua visão, assim, de diferente, de duas coisas que são totalmente diferentes? Eu acho que o ser artista ou não é diferente também. Como que é isso? A diferença é pouca, mas digamos grande também. Porque o artista não deixa de ser um formador, não deixa de ser... Quando ele está apresentando o trabalho, ou música, ou teatro, principalmente teatro, né? Ou dança, ele está se expressando, ele está passando uma informação, ele está educando, ele está mostrando o seu ponto de vista sobre aquela arte que ele está fazendo, né? Ele vai fazer uma apresentação, uma música sobre um tema, então ele está mostrando o ponto de vista dele sobre aquele tema. Então ele também está fazendo parte da educação daquele que vai assistir. Sim. Mas a diferença realmente principal da educação ali é como você foca, como você direciona e vai mostrando, porque na educação a gente vê que existem fases, né? O artista ele vai lá e se expressa, né? Aí pode ser que seja desde um idoso, um adulto, um jovem, uma criança que está assistindo aquilo. Vamos dizer, esses 4 faixas etárias percebem aquilo, mas não sabem, vamos dizer assim, bem como lidar com isso. Já a parte da educação vai direcionando, tipo assim, mostrando as possibilidades. Não dizendo como ou o que deve fazer, mas mostrando as possibilidades e principalmente por etapas. Uma das coisas que, por exemplo, como na aula de teatro que eu uso muito, eu gosto de abordar muito os jogos teatrais da Viola Spolin. Por quê? Porque o dela é um sistema de jogos teatrais. Qual que é a diferença da metodologia? Porque o sistema ele tem uma razão de ter uma continuidade. Começa-se com esses exercícios para que, criando-se isso, ele possa passar para outra fase, digamos assim, com segurança.
Muitas vezes em curso, oficina de teatro, a gente vê, você pede para você fazer por exemplo, um personagem. Mas o que é fazer um personagem? Então, no sistema dos jogos teatrais, ele começa assim, me mostra qual é a idade dessa pessoa. Então, desse quem, ela fala quem, para não usar a palavra personagem. Depois, qual que é a profissão desse quem? O que é isso? Está trabalhando, está criando um personagem. Só que por fases. Se você faz um personagem, a pessoa fica, por onde que eu começo? No sistema dos jogos teatrais, não. Pensa na idade, aí você faz uma cena. Agora pensa na profissão, aí você já tem a idade e a profissão. Agora pensa qual que é a sua relação com fulano. Aí você vai começar... Aí como é que esse pessoa escuta música? Como é que ele assiste um esporte? Então você vai criando o dia a dia desse personagem passo a passo. Então a visão do educador é esse. Ele percebe mais em que ponto está aquela pessoa, o que ele já tem e o que você pode acrescentar de informações. O artista não, ele coloca a informação já. Né? Já feita, né? Então tem uns que assimilam, outros não. Já o educador tem essa preocupação de perceber o que ele está pronto para assimilar, para ir ajudar a pessoa a galgar a sua própria são escada. realmente degrauzinhos, a gente vê, né? Degrauzinhos chegando passo a passo para você criar, então, alguém ou quem, ou não importa, o personagem, né? Mais complexo. Mais complexo, com todas as suas variações e de humor, de estados, né? Sim. Então, eu acho que o artista, ele tem vários passos, assim, para chegar, né? E quando você tem alguém junto que te ajude a perceber com esse olhar, né, de delicadeza, com esse olhar de, olha, te ajudar a superar mais um nível, você consegue ir alcançando níveis que você não imaginava chegar. Então, eu acho que um diretor é muito importante nesse sentido. Sim. Acho que um professor, um educador é muito importante nesse sentido, e a sensibilidade dele olhar para o aluno, para o ator que está ali, para a atriz, e perceber que ele faz parte disso, que ele é responsável por isso, porque ele tem que ter esse carinho, assim. Eu acho que é tão importante por causa disso. Eu acho que a função, o papel do diretor é meio de educador mesmo, né? Mas a diferença dos jogos teatrais é que ele já te prepara para um ator meio diretor. Então, quando você trabalha através dos jogos teatrais, o artista o ator que estudou nesse sistema, ele facilita para um diretor depois. Porque ele já tem noção de marcação de cena, ele já tem noção de criação. Então ele é um co-criador. Ele não é só um ator. Em cinema é mais isso, né? Cinema que dizem que a obra é do diretor e os atores são gado. No cinema fala isso, né? Ator faz o que o diretor manda. Agora, o teatro não. O teatro, o ator, ele é co-autor da própria obra. Né, que nem a própria Tisha já falou várias vezes. Eu tô aqui até depois que estreia, a obra já não é mais minha. Depois da estreia é de vocês. E é bem isso. E o educador trabalha muito nessa linha. Para quem não sabe, o Danilo também faz parte do meu grupo de teatro, o Herigitiba. Ele não estava no nosso papo lá sobre o grupo de Herigitiba, mas ele está aqui hoje com uma visão mais de educador, formador de outros artistas. Eu acho que essa visão que você tem, essa delicadeza, é muito importante a gente ter esse papo, para as pessoas em casa entenderem, né? Como que é esse processo, não só artístico, né, de se formar artistas, mas de formar seres humanos, pessoas que consomem a arte, pessoas que gostam de artes. Eu acho que algumas pessoas em casa, às vezes, não têm a noção como que é esse processo,
né? Eu comecei em oficinas de teatro, fazendo oficinas bem pequenininha, e aí fui me profissionalizar com 18 anos, então 18 para 20 anos. Mas eu comecei a fazer teatro lá desde os 13, entendeu? Em oficinas, fiz muitas oficinas de teatro, então essas oficinas são fundamentais para a gente. O curso de teatro, você hoje está dando aula de teatro? Sim, dou aula de teatro no Céu das Artes. Aqui em Anchieta. Então, tem como entrar ainda no curso ou já está finalizando? Não, agora já está para finalizar, né? Termina mês que vem. Dia 30 é o encerramento. Apresentação vai ter apresentação? Vai. Olha, então deixa o convite aí para todo mundo ir assistir a apresentação. Ainda não tem nada marcado, né? Horário? Acho que tá marcado dia 30, acho que é às 18 horas. Isso, mas vamos confirmar aí, então todo mundo fica ligadinho nas redes sociais. Inclusive, Danilo, como que faz para entrar? 30 de novembro. 30 de novembro, tá? Como que faz para a pessoa que queira conhecer mais um pouquinho de você, trocar uma ideia com você? Como que faz? Tem uma rede social, Instagram? Eu tenho um Instagram. Tem Facebook, dizem que Facebook é coisa antiga, e hoje em dia ninguém tem mais, mas eu sou antigo. Meu e-mail é Hotmail, minha sobrinha fala, que isso, tio? Hotmail é coisa de velho. Falei, mas sou velho, né? Eu tô aqui desde quando começou esses troços todos, esses trem, não tinha nada disso. O meu... No Instagram é Dan Curtis. @Dan Curtis, com 2 S, não é isso? Acho que é Dan Curtis 01. 01. Porque eu perdi vários, então... Foi graças... 01, 02, 03... Acho que tem o 001, tem o 01, tem o Dan Curtis. Tivemos um probleminha, mas já estamos de volta aqui. Então, o arroba é Dan Curtis 01. Danilo, eu queria te agradecer demais pela presença aqui, viu? Foi bacana demais o nosso papo. Foi bem legal. E você que tá aí, curta esse vídeo, compartilha com os amigos, entra na rede social lá do Danilo, também curte, segue ele. E é isso. Muito obrigada a todos e até a próxima. Valeu! Obrigado. Tchau, valeu!